Olá pessoal, estamos começando com mais uma videoaula aqui no canal Biomedvips. Ativem o sininho de notificação para receber os materiais de estudo. Nessa videoaula, vamos elucidar sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino, as patologias que podem acometer essa via e, para finalizar, iremos relatar uma didática sobre relação sexual. Espero que gostem. Bom, para darmos início, primeiramente vou apresentar o sistema reprodutor feminino. Esse sistema engloba os órgãos que produzem, transportam e armazenam as células germinativas, que são responsáveis por dar origem aos gametas. E são os gametas que, ao se unirem, formam um novo indivíduo, que será abrigado em um órgão durante seu desenvolvimento. Esse órgão, chamado útero, faz com que o sistema reprodutor feminino seja considerado mais complexo que o masculino, em razão da função de abrigar e propiciar o desenvolvimento de um novo indivíduo. Ovários, tubas uterinas, útero, vagina, ímen, grandes lábios, pequenos lábios e clitóris são as estruturas encontradas no sistema de reprodução feminino. Além disso, as mamas também são de grande importância na manutenção da vida. Os órgãos externos desse sistema permitem a entrada do esperma no organismo, além de protegerem os órgãos genitais internos contra os micro-organismos infecciosos. Os grandes lábios e os pequenos lábios são dobras de pele e mucosa que protegem a abertura vaginal. Os pequenos lábios, durante o processo de excitação, ficam entumecidos e aumentam sensivelmente seu tamanho durante a penetração nas relações sexuais. Os grandes lábios ficam entre o monte púbico ou monte de Vênus e se estendem até o períneo, espaço entre ânus e vulva, e são cobertos por pelos pubianos após a puberdade. A vagina é o canal com cerca de 7,5 a 10 centímetros que se estende do útero, órgão interno, à vulva, estrutura genital externa. Suas paredes normalmente se tocam e no exame clínico o médico utiliza um aparelho para afastá-las. Esse canal é responsável por receber o pênis. É um órgão musculoso cujo orifício é denominado introito. Próximos ao introito existem pequenas glândulas chamadas glândulas de Bartholin, que secretam muco para lubrificar a vagina sob a ação de estímulos sexuais. O ímen é uma membrana de tecido conjuntivo forrada por mucosa, tanto interna como externamente. Ele pode variar de tamanho e forma. No primeiro ato sexual sofre ruptura, permanecendo apenas pequenos fragmentos no local, chamados carúnculas himenais. O clitóris é uma pequena saliência bastante sensível ao tato, situada na junção anterior aos pequenos lábios. Tem função muito importante na excitação sexual feminina e pode ser considerado similar ao pênis no homem. O útero é o órgão responsável por alojar o embrião e mantê-lo durante todo o seu desenvolvimento até o nascimento. Tem a forma de uma pera invertida, mas pode variar de forma, tamanho, posição e estrutura. É formado por tecido muscular que se estende amplamente durante a gravidez e apresenta camadas, sendo o endométrio aquele que sofre modificações com o ciclo menstrual, preparando-se mensalmente para receber o ovo já fecundado se no caso isso não ocorra, apresenta descamação e é eliminado pela menstruação. Os ovários são duas glândulas situadas, uma em cada lado do útero, abaixo das trompas. São responsáveis por produzir gametas ou óvulos e também por produzir hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona.
Esses hormônios vão controlar o ciclo menstrual, provocar o crescimento do endométrio e estimular o desenvolvimento dos vasos sanguíneos e glândulas do endométrio, tornando-o espesso, vascularizado e cheio de secreções nutritivas. As tubas uterinas são aquelas que transportam os óvulos que romperam a superfície do ovário para a cavidade do útero. São dois canais finos que saem de cada lado do fundo do útero e termina com as extremidades próximas aos ovários. Nas tubas, os espermatozoides unem-se aos óvulos quando há fecundação, para então se fixar no útero. Pode ocorrer também do óvulo já fecundado fixar-se na tuba uterina e iniciar o desenvolvimento do embrião, o que se denomina gravidez tubária. A fisiologia do sistema reprodutor feminino é quem promove o ciclo menstrual mensalmente, que se caracteriza por eventos hemorrágicos do útero devido a manifestações hormonais. Hipófise libera 4 hormônios, 2 em situações não gravídicas, FSH e LH, e 2 em situações gravídicas, prolactina e ocitocina. FSH, hormônio folículo estimulante, estimula o crescimento do folículo ovariano. LH, hormônio luteinizante, contribui para a formação do corpo lúteo. Prolactina, prepara a mama para a lactação e inibe os hormônios FSH e LH. Ocitocina atua na contração uterina. Ovário, responsável pela liberação de 2 hormônios. Estrógeno, que estimula o desenvolvimento do endométrio e a mobilidade da trompa. Progesterona, que prepara a mama para a lactação e inibe a contração uterina. Ovo libera o HCG, hormônio gonadotrofina coriônico, para a permanência do corpo lúteo até o aparecimento da placenta. Mama, órgão de grande importância, sofre influência hormonal e serve como provedor de nutrientes para o bebê. Os hormônios interagem de forma que promove o crescimento e o amadurecimento dos óvulos. Quando estes são liberados pelo ovário e encontram o espermatozoide, tem-se a fecundação e, como resultado, uma gravidez. Caso não haja fecundação, teremos a menstruação, que consiste na descamação do endométrio. Ciclo menstrual. Inicia no primeiro dia de uma menstruação e termina no primeiro dia da menstruação seguinte. Sua duração, que é de 25 a 32 dias, varia de mulher para mulher e às vezes numa mesma mulher. O ciclo menstrual ocorre por ação de 4 hormônios hipofisários: FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante. Ovarianos, estrógeno e progesterona, apresenta 2 fases distintas. Primeira fase proliferativa e a segunda fase secretória. Fase proliferativa. Inicia do primeiro dia da menstruação até o dia da ovulação. É assim chamada porque nesta fase ocorre um espaçamento do endométrio, mucosa, com multiplicação de camadas celulares, vasos sanguíneos e glândulas, preparando a cavidade uterina a receber o produto da fecundação, ovo. Durante esta fase, a hipófise produz e lança na corrente circulatória o hormônio folículo estimulante, FSH, que age no ovário, provocando o amadurecimento do folículo que contém o óvulo. Na medida em que vai amadurecendo, o folículo migra para a superfície externa do ovário. Estimulado pelo FSH, o ovário produz um hormônio chamado estrógeno, que age sobre o endométrio, provocando sua modificação. Fase secretória, momento da ovulação até o primeiro dia da menstruação seguinte. Dura em média 14 dias. Nesta fase, temos a ação da progesterona, que é produzida pelo corpo amarelo no local do folículo de Grafe e que tem por função manter o endométrio proliferado.
Se não ocorrer a fecundação, o corpo amarelo vai regredindo e diminuindo a produção de progesterona, até que esta se torna insuficiente para continuar nutrindo o endométrio. O endométrio se desloca da cavidade uterina e se exterioriza através do canal vaginal sob a forma de fluxo menstrual, ou seja, a menstruação. Fecundação é a penetração do espermatozoide no óvulo, o qual originará uma vida. Ocorre sempre no terço distal da trompa, passando o óvulo fecundado a chamar-se ovo. Através de movimentos peristálticos e ciliares, a trompa leva o ovo até a cavidade uterina, num percurso que dura cerca de 5 dias. Nidação é a fixação do ovo do endométrio, caracteriza o início da gestação. Reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino produz os gametas masculinos e o hormônio testosterona. Externamente, o sistema reprodutor masculino é formado pelo pênis e pelo saco escrotal. Pênis. O pênis é um órgão responsável pela cópula, formado por tecido erétil envolvido por pele. Esse tecido erétil forma 3 corpos cilíndricos, sendo 2 corpos cavernosos do pênis e um corpo cavernoso da uretra, também chamada de corpo esponjoso. O tecido erétil possibilita a ereção, uma vez que se enche de sangue nesse momento. Na extremidade do pênis, observa-se uma dilatação, a qual constitui a glande. O interior do pênis é atravessado pela uretra, estrutura que permite a eliminação do sêmen e também da urina. Saco escrotal. No saco escrotal ou bolsa escrotal estão os testículos, os quais ficam suspensos na extremidade do cordão espermático. A localização dos testículos no saco escrotal é importante, pois garante que suas estruturas fiquem em um local com temperatura inferior àquela encontrada no restante do corpo. Normalmente, a temperatura no saco escrotal é cerca de 2 graus abaixo da temperatura corporal. Órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Reconhecemos como órgãos internos pertencentes ao sistema reprodutor masculino o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, ducto ejaculatório e a uretra, além das glândulas acessórias. Essas glândulas são responsáveis por produzir secreções que, junto com os espermatozoides, formam um sêmen. Testículo. O testículo é a estrutura responsável por produzir o espermatozoide e a testosterona. Esse hormônio tem grande influência no desenvolvimento do corpo do homem, estando relacionado com a diferenciação sexual e o desenvolvimento de características sexuais secundárias, além, é claro, do seu papel da espermatogênese. A produção de espermatozoides ocorre nos túbulos seminíferos, e o hormônio é produzido nas células de Leydig. Epidídimo, estrutura altamente enovelada, onde o espermatozoide adquire mobilidade e se torna móvel. Ducto deferente e ducto ejaculatório. Os ductos deferentes partem de cada epidídimo e encontram o ducto de vesícula seminal, formando o ducto ejaculatório. Esses últimos se abrem na uretra. Uretra, canal que percorre o pênis e é comum ao sistema reprodutor e urinário. Glândulas acessórias. Vesículas seminais produzem uma secreção rica em substâncias importantes para o espermatozoide. Entre essas substâncias, destaca-se a frutose, que está relacionada com o fornecimento de energia aos espermatozoides. Cerca de 70% do sêmen é formado por secreção proveniente dessa glândula. Próstata. A próstata produz secreção que é eliminada durante a ejaculação. O material secretado é espesso e leitoso e contém enzimas e nutrientes. Glândulas bulbouretrais produzem uma secreção clara que atua como um lubrificante e também neutralizante, retirado qualquer resto da urina que possa ter ficado no canal urinário.
Fisiologia do sistema reprodutor masculino. As funções reprodutoras masculinas dividem-se em três grupos principais: espermatogênese, formação dos espermatozoides, desempenho do ato sexual masculino, regulação das funções reprodutoras masculinas pelos hormônios. Espermatogênese. A espermatogênese ocorre em todos os túbulos seminíferos durante a vida sexual ativa, com o resultado da estimulação dos hormônios gonadotrópicos da hipófise. Esse processo começa em média aos 13 anos de idade e se prolonga por toda a vida. Etapas da espermatogênese. Os túbulos seminíferos contêm grande número de células, chamadas espermatogônias, localizadas em 2 a 3 camadas ao longo da borda externa da estrutura tubular. Essas células proliferam continuamente para manter seu número constante. Uma parte delas se diferencia por estágios definidos de desenvolvimento para formar os espermatozoides. Na primeira etapa da espermatogênese, as espermatogônias primordiais localizadas na membrana basal do epitélio germinativo, chamadas de espermatogônias do tipo A, dividem-se 4 vezes para formar 16 células ligeiramente mais diferenciadas, as espermatogônias do tipo B. As espermatogônias migram centralmente entre as células de Sertoli. Essas células são muito grandes, com envoltório citoplasmático disperso, que se estendem a partir das camadas das células das espermatogônias por todo o trajeto até a luz central do túbulo. As membranas das células de Sertoli encontram-se intimamente aderidas umas às outras nas bases e porções laterais, formando uma barreira que impede a penetração. A partir dos capilares em volta dos túbulos de grandes moléculas de proteína, como as imunoglobulinas, que poderiam interferir com o desenvolvimento adicional das espermatogônias a espermatozoides. No entanto, as espermatogônias destinadas a espermatozoides penetram através desta barreira e são envolvidas pelos prolongamentos citoplasmáticos das células de Sertoli. Esta íntima relação com as células de Sertoli continua por todo o resto do desenvolvimento do espermatozoide. Desenvolvimento do espermatozoide. O período da espermatogênese da célula germinativa ao espermatozoide leva aproximadamente 64 dias. Durante as semanas após a meiose, a espermátide é nutrida fisicamente, modelada pelas células de Sertoli. A transformação é lenta e, para que ela ocorra, o espermatozoide perde parte de seu citoplasma, reorganiza a cromatina de seu núcleo para formar uma cabeça compacta e coleta o citoplasma restante e as membranas celulares numa extremidade da célula para formar a cauda. Todo o estágio de formação do espermatozoide ocorre nas células de Sertoli, que nutre e controla o processo de espermatogênese. Após a formação dos túbulos seminíferos, os espermatozoides percorrem o caminho até o epidídimo. Espermatozoides removidos dos túbulos seminíferos e das porções iniciais do epidídimo são imóveis e não podem fertilizar um ovócito. Depois de os espermatozoides terem estado no epidídimo por cerca de 18 a 24 horas, desenvolve a capacidade de se mover, mesmo que várias proteínas inibitórias no líquido do epidídimo ainda impeçam a motilidade real depois da ejaculação. Após a ejaculação, os espermatozoides se tornam móveis e capazes de fertilizar um ovócito. Esse processo é chamado de maturação. No processo de maturação do espermatozoide, as células de Sertoli e o epitélio do epidídimo secretam um líquido nutriente especial, que é ejaculado juntamente com os espermatozoides. Este líquido contém hormônios, testosterona e estrógeno, enzimas e nutrientes especiais que podem ser importantes ou mesmo essenciais à maturação dos espermatozoides. O armazenamento dos espermatozoides. Os testículos par 2
de um adulto jovem formam cerca de 120 milhões de espermatozoides a cada dia. Podem permanecer armazenados, mantendo sua fertilidade por pelo menos um mês. Os espermatozoides após a ejaculação. Os espermatozoides móveis e férteis são capazes de movimento flagelado nos meios líquidos a uma velocidade de 1 a 4 minutos. Além disso, espermatozoides normais tendem a se deslocar em linha reta e não com movimentos tortuosos. Os meios ácidos podem causar a morte dos espermatozoides. Apesar de poderem viver por muitas semanas nos ductos genitais dos testículos, sua vida no trato genital feminino é de apenas 1 a 2 dias. Hormônios que estimulam a espermatogênese. Os hormônios exercem um papel fundamental na reprodução. Na espermatogênese, alguns desses hormônios desempenham função essencial para que ocorra este processo. Testosterona é o hormônio sexual masculino. Sua secreção ocorre através das células de Leydig no testículo. É fundamental para o crescimento e a divisão das células germinativas na formação dos espermatozoides. Hormônio luteinizante, secretado pela glândula hipófise anterior, estimula as células de Leydig a secretarem testosterona. Hormônio folículo estimulante, secretado na hipófise anterior, estimula as células de Sertoli. Sem essa estimulação, o processo da espermatogênese não acontece. Estrógenos formados a partir da testosterona pelas células de Sertoli, quando são estimuladas pelo hormônio folículo estimulante. As células de Sertoli também secretam uma proteína fixadora de andrógenos e os leva para dentro do líquido na luz dos túbulos seminíferos, fazendo com que ambos esses hormônios fiquem disponíveis aos espermatozoides em amadurecimento. Hormônio do crescimento. Tem como função controlar os metabolismos dos testículos. Este hormônio promove a divisão inicial das espermatogônias. Caso este hormônio não seja produzido, a espermatogênese é gravemente deficiente ou ausente. Ereção. A ereção ocorre devido à estimulação do pênis. É um fenômeno reflexo, independente ou involuntário, ou seja, pode ser desencadeado por estímulos físicos, estímulos realizados direto no pênis ou outras zonas erógenas, ou psicológicos, por pensamentos ou fantasias sexuais. O pênis permanece flácido por estímulo simpático. Já por reação parasimpática, ocorre a entrada de sangue para os corpos cavernosos e esponjoso, fazendo que ele aumente de tamanho e fique rígido, ereto. Este aumento é limitado pela túnica albugínea, tecido que envolve os corpos cavernosos e esponjosos, impedindo que o sangue retorne pelas veias e fazendo a manutenção da ereção. Quando esta se dá por fantasias sexuais, o estímulo é pelo sistema nervoso central. Um dos principais inimigos da ereção é a adrenalina. A lubrificação do pênis ocorre por estímulo parasimpático. Além de promoverem a ereção, fazem com que as glândulas uretrais e glândulas bulbouretrais secretem o muco. Este muco flui pela uretra e auxilia durante o ato sexual na lubrificação do pênis. Porém, maior parte da lubrificação que facilita a penetração vem da vagina. A ausência de lubrificação causa sensações dolorosas e ásperas, o que irá tornar o ato sexual mal sucedido. A adrenalina é um hormônio do sistema simpático e funciona como neurotransmissor. Sua secreção se dá pelas glândulas suprarrenais. Essa glândula recebe esse nome por estar localizada anatomicamente acima dos rins. Em momentos de estresse,
As suprarrenais secretam quantidade abundantes do hormônio adrenalina, o que faz com que o organismo se prepare para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a pressão arterial, relaxa certos músculos e contrai outros. Ejaculação. A ejaculação ocorre quando o sêmen é liberado pela uretra. Ocorre quando o grau de excitação sexual atinge um nível elevado. Uma mensagem do encéfalo para a medula, nos centros ejaculatórios, faz com que os músculos dos canais deferentes, a próstata e a vesícula seminal se contraiam, lançando líquido seminal para a uretra prostática. Durante a ejaculação, a válvula da bexiga se fecha, impedindo a passagem da urina. A distensão da próstata provoca uma sensação prazerosa, no qual ocorrem contrações rítmicas, fazendo com que o ejaculado seja em jatos. Patologias que afetam o sistema feminino. As doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, são aquelas que podem ser adquiridas durante o contato sexual. Classificam-se como obrigatoriamente de transmissão sexual, frequentemente transmitida por contato sexual, eventualmente transmitida por contato sexual. O uso da camisinha é a principal causa do contágio. As DSTs mais conhecidas são gonorreia, infecção causada por bactéria. Na mulher, tem quadro clínico variado, desde formas quase sem sintomas, até vários tipos de corrimento amarelado e com odor forte na vagina, vaginite e uretra. Sífilis é uma infecção causada por bactéria no homem e na mulher 20 a 30 dias após o contato sexual. Surge uma pequena ferida nos órgãos genitais, pênis, vagina, colo do útero, reto. Cancro mole ou bubão é causada por uma bactéria. Nesse caso, surgem várias feridas nos genitais, que são dolorosas, e na virilha. A secreção dessas feridas podem contaminar diretamente, sem ter relações sexuais, outras pessoas e outras partes do corpo. Tricomonise é causada por um protozoário. Na mulher, causa corrimento amarelo com o cheiro típico, que pode causar irritação urinária. Não há sintomas em homens. Herpes genital é causada por vírus. Em ambos os sexos, surgem pequenas bolhas que se rompem e causam ardência ou queimação, e cicatrizam espontaneamente. O contágio sexual só ocorre quando as bolhas estão no pênis, vagina ou na boca. Condiloma acuminado ou crista de galo. É causada pelo HPV, uma virose que está relacionada ao câncer de colo do útero e ao câncer do pênis. Inicialmente é caracterizado por uma pequena verruga nos órgãos genitais, tanto do homem como da mulher. O tratamento deve ser realizado em conjunto pelo casal. Candidíase é a infecção causada por micose ou fungo que provoca corrimento semelhante a leite coalhado, que causa muita coceira e afeta 20 a 30% das mulheres jovens e adultas. No homem, causa coceira no pênis, vermelhidão na glande e no prepúcio. Deve-se tratar o casal. Pode não ser uma doença adquirida por transmissão sexual. Clamídia é considerada atualmente a doença sexualmente transmissível de maior incidência no mundo, podendo atingir homens e mulheres de qualquer fase de suas vidas, desde recém-nascidos de mães contaminadas. Nas mulheres, a porta de entrada é desde recém-nascidos de mães. O sintoma, quando ocorre, é um discreto corrimento. Além dessas, temos outras patologias como cancro do colo do útero, doença inflamatória pélvica, cancro do endométrio ou do útero, cancro do colo do útero, corrimentos vaginais. Patologias que afetam o sistema masculino: câncer de pênis e de próstata, deficiência androgênica do adulto, disfunção erétil, fimose, HPV e herpes genitais, como DSTs. Educação sexual. A educação sexual busca ensinar e esclarecer questões relacionadas ao sexo, livre de preconceito e tabus.
Antigamente e ainda hoje, falar sobre sexo provoca certos constrangimentos em algumas pessoas, mas o tema é de extrema importância, pois esclarece dúvidas sobre preservativos, DSTs, organismo masculino e feminino, anticoncepcionais e gravidez. Praticar sexo seguro significa dar e receber prazer sexual sem colocar os outros em risco de contrair DSTs. Ser sincero um com o outro é fator decisivo para este processo. É importante lembrar que só por você estar protegida em relação à gravidez, não necessariamente você está protegida contra DSTs, a menos que esteja usando camisinha. A camisinha é a única forma eficaz de proteger a si mesma e deve ser usada com outros contraceptivos para manter a proteção mútua. Fazer exames regulares para DSTs é essencial na vida sexual ativa. O sexo é divertido, mas as DSTs não são. Infecções sexualmente transmissíveis são passadas através do contato sexual e elas são algo que você quer evitar a todo custo. Aprender como se proteger é o primeiro passo. É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma videoaula. Fiquem atentos no canal, comentem, curtem, compartilhem e até a próxima.